Nas próximas 3 sextas-feiras já temos tema, viu? Vocês continuem mandando sugestões. Semana passada foi muito corrido, não deu para nós nos aprofundarmos. A importância de Jerusalém, eu sempre falo, ali ela é uma cidade sagrada para 4 bilhões de pessoas na Terra, metade da Terra, cristãos, muçulmanos e judeus. A outra metade reconhece Jerusalém como cidade sagrada, ou seja, é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Então, agora, ela é fruto de cobiça internacional, de ocupações, de impérios. Então, o que eu não falei na semana passada, eu vou dar mais detalhes agora. Eu tinha dito, ela não é a cidade mais antiga do mundo. Tem 8 cidades na frente dela. A estimativa é que ela, quando eu falo cidades mais antigas, é de habitação continuada. Então não adianta uma cidade que existiu há 10 mil anos, foi destruída, acabou e depois surgiu uma nova população em cima daquele terreno e eles permaneceram com o mesmo nome. Não. Cidade de habitação continuada, Jerusalém é a 9ª. Tem 8 na frente, mas a número 1, que é Jericó, está 200 anos na frente. Então, portanto, ela está bem pertinho dessas primeiras cidades, que aí no meio tem Beirute, tem Biblos, tem Damasco, etc, etc. Né? Bom, o que eu sempre, quando falo sobre a história da Palestina, inclusive refutando um dos argumentos que os israelenses falam, os palestinos moram lá, é verdade, faz muito tempo, mas nunca tiveram um Estado deles. Bom, ninguém praticamente teve Estado ali naquela região, porque é uma região inteiramente ocupada por impérios. Eu aqui quero trazer para você o nome de 8 impérios que dominaram a região, né, a Palestina, começando pelo Império Assírio, Babilônico, Persa, Macedônio, aí entraram os romanos, depois veio os árabes em 638, depois veio o turco otomano em 1453, depois veio o Império Britânico, o inglês, em 1919, a Liga das Nações deu o mandato da Palestina, eles ocuparam a Palestina, o Egito e o Iraque, e a França ocupou o Líbano e a Síria. Né? Bem, como também tinha dito, ela foi sitiada 52 vezes. E dessas 52, 44 resultaram em ocupações. Mas, professor, são 8 impérios e 44 vezes ela foi capturada. Ela foi capturada por povos regionais, não eram propriamente um império. Né? Bom, a parte de Jerusalém que é mais, evidentemente, famosa, conhecida, é a chamada Jerusalém Velha ou Jerusalém Oriental, que é dividida em 4 grandes bairros, né? O bairro armênio, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro muçulmano. Essa mesquita que nós estamos vendo na imagem, essa cúpula dourada, é uma mesquita que eles chamam de o Domo da Rocha. Não é? Então, você vê essa cúpula dourada em qualquer foto muito distante de Jerusalém inteirinha, você vê, destaca na foto essa cúpula. Mas essa, digamos, não é a mais importante. Por que então essa cidade é sagrada para essas 3 religiões? Eu vou aqui descrever para vocês. O rei Davi, pai do rei Salomão, que construiu o Templo de Salomão, não é? É uma figura mítica, lendária. Os historiadores israelenses, não sou eu que estou dizendo, eles dizem que figura nenhuma do Velho Testamento tem qualquer comprovação arqueológica. Então, isso aí é pura lenda. Mas, dentro da teologia judaica, os que estudam o judaísmo calculam que o Templo de Jerusalém, o primeiro que foi construído, então, pelo Salomão, que é o filho ele foi construído no ano 1005, antes da Era Comum. Não é? Agora, o segundo templo ele foi destruído. O segundo templo, esse sim tem registro histórico,
foi construído no ano 516, olha as imagens, que lindas, né? No ano 516 antes da Era Comum. E foi destruído também o segundo templo no ano 70, quando Roma, que já dominava toda a região, o Império Romano, eles destruíram uma grande parte da Jerusalém, incluindo o templo. Mas sobraram algumas pedras que os judeus consideram aquelas pedras como sendo parte do muro, eles chamam de Muro das Lamentações, parte do muro que sustentava o segundo templo de Jerusalém. Bom, e eu falei aqui do Domo da Rocha, mas é preciso falar da outra mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, que cabem 5.000, eu passei nessas ruas umas 3 vezes. A mesquita de Al-Aqsa cabem 5.000 pessoas. Ela toda hora ela recebe invasão de soldados do exército israelense, apesar de quem domina ali, quem é responsável pela segurança é a polícia jordaniana. Mas Israel não respeita nenhum acordo e eles fazem estas invasões no templo. Por que a mesquita de Al-Aqsa é a terceira mesquita mais importante? Porque ali o profeta Mohammed, né, Maomé, como é conhecido no Ocidente, ele, no seu cavalo branco, ele ascendeu aos céus e lá teve contato com seres celestiais, divindades, etc. Então, é uma mesquita muito importante para o judaísmo, a religião judaica internacional, né? E, por fim, eu queria registrar aqui, não vou contar a história toda de Jerusalém, mas houve um período em que os cristãos tomaram Jerusalém. Todo mundo aqui que me ouve sabe, estudou na escola história antiga, história geral, história medieval. No ano 1099, o Vaticano, o papado, faz a sua primeira cruzada para retomar a cidade santa das mãos dos infiéis. Infiéis para eles eram os muçulmanos. Os muçulmanos dizem que acreditam no mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, mas os cristãos dizem que não, que esse Deus dos muçulmanos não vale nada. E conseguiram retomar, conseguiram. Então, eles implantaram ali uma espécie de uma monarquia, né? O rei mais famoso desse período é o rei Balduíno, inclusive ele teve lepra, ele andava com uma máscara. Eles ficaram lá 88 anos. No ano 1099. 1187, a foto do Domo da Rocha, né? No ano 1187 é uma data assim que nós não esquecemos, porque o sultão Salah el-Din, conhecido no Ocidente como Saladino, ele retomou Jerusalém e os judeus e muçulmanos que tinham sido expulsos pelos cristãos, né, que falavam, sei lá, em nome de Deus, Saladino, um muçulmano, trouxe de volta, deixou os cristãos lá, mas trouxe de volta os muçulmanos e os judeus que, em tese, deveriam viver em paz, mas a paz não é muito garantida naquela região. Bom, isso é uma pequenina parte da história que eu apresento para vocês e nós ainda temos hoje a dica cultural, então fica por aqui hoje o Fala Aí, Professor. É isso.